De volta com o OAB Cidadania e a gente começa agora o nosso quadro Conversando com Ela especial. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o vice-presidente da instituição, Edinaldo Maiorano, e também o presidente da Caixa, Nivaldo Barbosa, para falar sobre a sanção do Estatuto da Advocacia, que completa 23 anos. Quais os avanços e os desafios enfrentados? Bom, o nosso Conversando com Ela de hoje, do OAB Cidadania, vai falar um pouquinho sobre a importância da Ordem dos Advogados do Brasil e especialmente do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, que comemora no último 4 de julho 23 anos. Quais os avanços? O que nós já conquistamos e o que precisa ser conquistado ainda? É importante lembrar que a advocacia, o advogado, exerce uma função social indispensável. Afinal de contas, ele é responsável por grande parte da efetivação da justiça brasileira. Falamos ainda da defesa dos direitos, da concretização das garantias individuais e da solução dos conflitos. É a importância também da advocacia, a defesa da democracia brasileira, dos direitos humanos e das instituições de ensino. E tudo isso está previsto na Lei 8.906. Mas para falar um pouquinho da advocacia, dos desafios e do futuro do advogado brasileiro, nós temos hoje o nosso vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui de Alagoas, Edinaldo Maiorano. E nós recebemos também no nosso programa de hoje o presidente da Caixa de Assistências da OAB de Alagoas, Nivaldo Barbosa. Mas, doutor Edinaldo, qual é a situação hoje do advogado brasileiro? Será que depois de 23 anos de estatuto, efetivamente nós já avançamos enquanto advogado? Mas qual a preocupação para o futuro? Na OAB Alagoas, nós já temos hoje mais de 15 mil advogados inscritos. Esse número é preocupante? É preocupante, acima de tudo, pela questão, principalmente, da efetivação dos direitos garantidos pelo nosso estatuto. Infelizmente, isso é uma questão de ordem que entendemos cultural, que vai desde as fileiras da universidade, perpassando, obviamente, pelo próprio desempenho da atividade da advocacia, que acreditamos que precisa mais de uma condensação, né, de compreensão desses direitos e de efetivação desses direitos no ambiente jurisdicional. Isso, obviamente, que passa por uma questão também de despertar uma consciência em todos os atores envolvidos onde exista a atividade da advocacia. Nós não podemos ignorar que o próprio estatuto diz, né? O advogado é indispensável, o advogado é inviolável, ele exerce sua função social e ele tem independência. Será que todas essas garantias que o estatuto estabelece, elas acontecem no dia a dia, numa audiência, na relação institucional com os demais órgãos? Isso é respeitado? Infelizmente, essa bandeira ela tem que ser uma bandeira constante de defesa desses interesses. A advocacia e a sociedade tem que cada vez mais tornar isso uma bandeira constante de lutas para que esses direitos efetivamente se realizem de forma mais perene no ambiente social. A gente sempre tem dito, não só por meio por conta das nossas atuações institucionais, né, que a bandeira de luta da prerrogativa é uma bandeira de luta intransigível, né, assim como também os demais direitos e garantias previstos no nosso estatuto. Então, defender essa bandeira das nossas prerrogativas profissionais e dos direitos garantidos pelo Estatuto é defender a cidadania brasileira, é defender o Estado democrático de direito que tem na figura do advogado esse porta-voz desses direitos e garantias fundamentais do cidadão. E não há dúvida que a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem não só uma natureza jurídica especial, mas ela tem um papel importante no próprio texto constitucional. A observar, por exemplo, a exigência que a OAB tem que participar do concurso da magistratura, é obrigatória a presença da OAB, a legitimidade que tem a OAB para ajuizamento das ações de inconstitucionalidade. Então, a OAB tem um papel importante na defesa da Constituição brasileira. Mas será que nessa defesa da Constituição, como funciona hoje o processo eletrônico? Será que a Constituição está sendo respeitada? Eu digo em termos de acessibilidade, por exemplo, para os brasileiros. Isso acontece em termos de evolução do direito brasileiro? Eu acho que a gente precisa marchar junto com as instituições para a garantia. Eu acho que quando foi criado esses mecanismos de evolução que são importantes para a atuação e para a consagração do princípio do livre acesso ao judiciário previsto na Constituição da República, existe uma certa, e ainda existe uma certa preocupação da sociedade, de que forma isso vai se dar na efetivação e na garantia plena do exercício não só do cidadão,
mas também do advogado a esse canal, né, de evolução tecnológica e também do desenvolvimento das atividades jurisdicionais. Então, eu acho que nós, como representantes institucionais, temos que estar a todo momento realizando uma conduta efetivamente propositiva para que esses mecanismos que são importantes para a realização da justiça, eles constantemente sejam aperfeiçoados. Porque existem, por exemplo, mecanismos que são garantidos pela lei, que infelizmente a própria estrutura, os mecanismos do Poder Judiciário não são garantias. Como, por exemplo, algumas salas, né, que está previsto na lei do processo eletrônico, a garantia, por exemplo, de que todo o mecanismo de aparelhamento das salas no âmbito do Poder Judiciário seja garantida, para que o advogado e o cidadão tenha essa possibilidade de amplo e restrito acesso a esses mecanismos de informatização. Que são os terminais, né? A própria Justiça deveria dar à sociedade e aos advogados os terminais de acesso ao processo eletrônico. Mas e para aquele que tem uma deficiência visual? O processo eletrônico, ele atende, doutor Maiorano? Há uma falha com relação a essa acessibilidade para o advogado mais experiente, o advogado idoso? Há uma dificuldade nesse aperfeiçoamento para que ele possa efetivamente exercer sua advocacia no processo eletrônico? Acreditamos que existe e apesar, né, nós pegamos aqui uma realidade local, a gente investir constantemente nessa situação referente, né, ao treinamento, ao aperfeiçoamento, à garantia de que o advogado, desde o curso de formação, desde os momentos que estejam para o desenvolvimento da sua atividade, através da Caixa de Assistência, que fornece todo esse mecanismo, né, de eficiente propositura, no sentido de garantir ao advogado nessas informações, ter acesso a treinamento, efetivamente essas garantias, né, elas têm que ser cada vez mais ampliadas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. E assim é muito importante sua colocação, né? E já puxamos então para o papel da Caixa de Assistência nesse cenário, então, das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, a parceria sempre com a Caixa de Assistência nessa preocupação com a capacitação dos advogados, mas especialmente com a qualidade de vida. Tonivaldo, qual é o papel da Caixa de Assistência para a advocacia hoje? Então, Fernanda, a Caixa de Assistência, quando concebida na década de 30 do século passado, o propósito inicial era exatamente o cuidado com o zelo da saúde e da previdência daqueles advogados que estavam em estado de grande vulnerabilidade, né? Isso foi evoluindo e depois do Estatuto, né, cujo aniversário se aproxima agora, houve um grande upgrade, né? Houve uma nova propositura. Acho que as caixas se reinventaram e era preciso algo mais. Então, as caixas hoje, elas procuram não apenas cuidar da questão de saúde e da qualidade de vida, mas elas cuidam também do esporte, do treinamento no peticionamento eletrônico, fundamental, né? Porque a caneta hoje foi substituída pelo token, né? O papel foi substituído pela tela do computador. E boa parte dos advogados ainda não sabem lidar com isso. As deficiências são enormes. Houve um assodamento, sim, né, do sistema, do judiciário, que tentou dar um passo maior do que podia, e agora que nós estamos percebendo que está sendo consertado, mas isso ainda vai levar algum tempo. Ainda vai levar algum tempo. Os advogados que possuem deficiência visual, os advogados que não têm acesso à internet adequada, não é só ter a internet, é preciso ter uma internet adequada. Isso ainda está muito distante. A verdade é que a ferramenta que era para a acessibilidade acabou gerando obstáculos a essa acessibilidade. Pelo assodamento, né? Exato. A ferramenta é maravilhosa, né? Quando as condições para ela funcionar estão nas suas mãos e quando o advogado está devidamente habilitado para isso, né? Mas aí as caixas têm uma preocupação muito grande. Desde 2012 nós mantemos equipes de treinamento permanente nas caixas de assistência de todo o país, para que os advogados possam submeter a um treinamento presencial e aprender a peticionar. Afinal de contas, isso é indispensável para que ele faça o exercício da sua profissão, né? Exato. Na verdade, é condição hoje. Se você considerar que todos os processos no Estado hoje são virtuais, né? Você só peticiona virtualmente, aquele advogado que não souber ou que não lidar com essa realidade está fora do mercado. Ele vai passar fome. Pois é, essa é a grande dificuldade. Com o número de advogados que nós temos no mercado de trabalho hoje, a competitividade e o número de demandas, quer dizer, não conseguir desenvolver bem o trabalho é um grande obstáculo. Com certeza, é um enorme obstáculo, né? A gente vê, já percebe também um empobrecimento de parte da advocacia pela quantidade expressiva de advogados no mercado e o mercado também não acompanhou, não evoluiu, né, na mesma velocidade. É preciso reinventar
algumas regras de publicidade, algumas condições de funcionamento, estimular o estudo através da nossa Escola Superior de Advocacia, porque o advogado bem treinado, ele vai encontrar e um atualizado, capacitado, né? E a verdade, acho que a impressão que nós temos hoje é que o Poder Judiciário ele vive um momento de muita dificuldade. Afinal de contas, são inúmeras demandas, inúmeros conflitos e uma estrutura precária. Então, a demora do Poder Judiciário, a morosidade, a falta de estrutura do próprio Poder Judiciário, isso também traz um empobrecimento para a advocacia. É uma dificuldade também para o advogado que não tem a sentença, que o processo não se resolve. São anos caminhando até uma solução desse processo. Com certeza essa realidade também compromete, não é? Sob o ponto de vista do funcionamento do judiciário, o que eu acredito é que é necessário também reinventá-lo. O judiciário não vai dar conta dessa quantidade de demandas, eles sabem disso. Nós temos conversado com muitos profissionais, com muitos magistrados, e eles sabem que é impossível dar conta desse volume de demandas, né? Hoje, praticamente, todo mundo tem um advogado na família, né? Nós temos uma grande quantidade de advogados atuando efetivamente e, às vezes, você bate até cabeça quando você encontra nos fóruns. E o judiciário precisa perceber isso. Já está percebendo, só ainda não encontrou a solução. Eu acredito que é fundamental descentralizar a solução dos conflitos. O judiciário não dá conta de todo tipo de solução de conflito. Você imaginar, por exemplo, que o cara quebrou um telefone celular, ele vai precisar demandar no judiciário, né, Mara? Não, e ele vai entrar na mesma fila daquele sujeito que praticou o homicídio, na mesma fila do sujeito que teve um problema na sua moradia, na sua casa, a fila é a mesma. Eu acho que o diálogo interinstitucional, que vem sendo já construído através da OAB, com o judiciário, até com o Ministério Público, com a própria Defensoria Pública, é fundamental. A gente precisa diagnosticar onde estão os gargalos, né? E a partir desse diagnóstico a gente fazer como na medicina, analisar quais são os remédios cabíveis para que a gente possa dar qualidade de vida ao advogado. O primeiro passo, a porta de entrada para a qualidade de vida do advogado é ele ter dignidade, é ele ter acesso aos honorários dele, é ele poder trabalhar, é ele poder levar a família para passear, porque o que adianta, na verdade, nós temos mais de 100 convênios hoje nas caixas de assistência, né? Foi uma das inovações também das caixas de assistência, retornar a anuidade que o advogado paga em forma de benefícios. Como é que ele faz isso? O advogado usa os convênios que a caixa de assistência fornece e com aqueles descontos que ele vai tendo acesso, ele acaba recebendo. Eu, por exemplo, tenho na escola dos meus filhos, eu consigo um retorno 3 vezes o que eu pago da anuidade. Mas, para isso, o advogado tem que poder pagar, tem que poder conseguir usufruir os serviços, usufruir o serviço, até pagar a própria anuidade. Né? Com então, certeza. é um desafio muito grande. Acho que o Estatuto deu um grande passo e está na hora de dar um passo maior ainda, através de um diálogo mais amplo com todos os agentes que envolvem o funcionamento da máquina jurisdicional. E a verdade é que nós não iremos solucionar o problema sozinhos. A verdade é que é preciso reunião de esforços para solucionar toda essa crise que nós estamos vivendo no Brasil hoje quanto à efetivação da justiça. E a advocacia faz parte desse desafio, dessa realidade e precisa contribuir, com certeza, com o diagnóstico e com as soluções possíveis ou as ideias para solucionar todo esse conflito. Mas a questão o desafio de sempre, a modernidade, a quantidade de profissional, a demora da justiça, mas o desafio sempre é construir novas alternativas. Então, a conciliação, a mediação, até a arbitragem são novas alternativas para a solução dos nossos conflitos, não é? Gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui, doutor Edinaldo, doutor Nivaldo. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Seguindo o mesmo tema, no programa de hoje você ainda confere a segunda parte do quadro Conversando com Ela, com outros convidados. Agora você confere as oportunidades oferecidas pela Escola Superior de Advocacia. Confira o quadro Agenda ESA. No dia 15 de julho tem curso em Palmeira dos Índios, abordando o tema O Direito do Trabalho na Atualidade. A oportunidade foi idealizada pela subseção em conjunto com a Comissão de Educação Jurídica. A advogada, professora e doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul, Helenice de Moraes, palestra o tema A Prática da Advocacia Trabalhista após a Reforma, aspectos materiais e processuais,
E a advogada, professora e mestranda pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Emanuele Pimentel, trabalha o tema Garantia contra dispensa arbitrária como condição de eficácia da prescrição quinquenal. O curso ocorre no auditório da subseção de Palmeira dos Índios a partir das 9 horas. A entrada é gratuita. Como advogar em direito previdenciário é o tema de um curso que será ministrado pela professora Juliana Ribeiro, na sede da OAB Alagoas, nos dias 22 e 23 de agosto. As inscrições já estão abertas. Faça já sua reserva enviando seu nome completo para o e-mail da Escola Superior de Advocacia. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones da ESA. Depois do intervalo, tem a segunda parte do quadro Conversando com ela. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Telmo Calheiros, e o diretor de prerrogativas, Silvio Arruda. Você não pode perder. Voltamos já.